Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Muito bem, estamos ao vivo no Fala, Doutor. Como é que você está, ouvinte? Nosso encontro de quinta-feira que não falha. Olha, a quantidade de abraços, cumprimentos que eu recebi por conta do Fala do Doutor semana passada, impressionante. Doutor Hélio Arão Júnior, programa de semana passada já foi uma grande bênção, imagina hoje, hein? Então, cheio de novidade, com convidados sempre especiais. Boa tarde, doutor Hélio. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Aurélio, boa tarde a você, ouvinte, que está sempre aqui fiel nessas tardes de quinta-feira. Semana passada nós falamos sobre acne e bombou. Foi. Agora hoje nós vamos falar de um tema que talvez seja o tema que mais eu recebo perguntas solicitando, né, junto com as cefaleias que nós estamos organizando no programa. Sim. Talvez seja o tema que eu mais recebo pedidos, né? Hoje nós vamos falar de doenças da coluna vertebral. Perfeito. Quem nunca teve uma dor de coluna, quem nunca amanheceu travado e não consegue levantar da cama, meu Deus, ou tem algum problema, isso nós estamos falando de coisas simples, mas nós vamos falar do simples ao que tem de mais complexo e aquilo que é mais inovador. Sim. Por isso, eu trouxe meu grande amigo Aurélio, né? O Aurélio, ele dispensa apresentações, é ortopedista e especialista em cirurgias da coluna vertebral, é meu amigo, não trago aqui pessoas que não sejam de grande relevância e por isso ele está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, Aurélio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Guilherme, um grande abraço. Obrigado, doutor Aurélio, meu amigo de clínica de frente, né? A gente trabalha até de frente ali um ao outro. E é com muito carinho que eu tô aqui para tentar ajudar um pouquinho, né? Trocar uma ideia sobre coluna. Doutor Aurélio vai dar um show, já tô olhando aqui, ó, doutor Aurélio Felipe Arantes. Inclusive, quem já quiser seguir no Instagram, a caixinha de perguntas que o doutor Hélio citou é lá no Instagram dele, né? @Dr. Hélio Arão Júnior, Hélio com E. Agora do doutor Aurélio, é o Dr. Aurélio Arantes. Inclusive tá escrito aqui, endoscopia da coluna. Já vamos começar falando isso aqui. Eu não conhecia esse termo. Tem uma endoscopia da coluna? É tranquila de fazer? É pouco invasiva? Como é que funciona, doutor Aurélio? Bom, a gente começou já bem adiantado, né? Eu acho que ele só podia deixar pro final. Vamos fazer o seguinte, deixa a pessoa ficar curiosa. As novidades ficam pro final. Não seja por isso, até porque tem muito pra gente falar. Só pra dizer que a coluna, não só aquele povo que trava, igual o doutor Hélio acabou de dizer, mas tem aquele amigo, aquela amiga que estrala a coluna, que dá até medo. Já viu aquela pessoa que ela vira de lado assim, dá aquela estralada e fala, agora quebrou. E ela fala, não, isso aqui eu estralo desse jeito todo dia. Como que funciona essa questão de estralar a coluna? Principalmente essa pessoa que já tem um costume antigo e que parece que cada vez mais a pessoa fica mais crocante, né? Só aquelas estraladas altas mesmo de coluna. Olha, Guilherme, assim, tem até um caso emblemático, um colega ortopedista que estralava desse jeito, sabe? Ele foi operado. Mesmo? É um caso de exceção, um amigo nosso tem em Brasília hoje, ele mora lá. Aí o estralar a coluna geralmente não traz problema. Geralmente é um ajuste ligamentar e muscular. Aquela pessoa com contraturas musculares por diversas formas, estresse do dia a dia, falta de atividade física, alongamento, quem não tem, né? Quem não tem a correria diária, estrala. Isso geralmente é positivo, não tem problema. Acontece que, exemplo desse colega em específico, ele tinha uma degeneração hernia de disco. Eita. E ele já sabia disso, mas ele estralava cada vez com mais intensidade. E sentindo dor, a pessoa vai atrás do estralado. Você matou a charada. Estralou, teve dor? Não faz isso, não. Faz um exame, vai atrás de um especialista. Esse colega fez um dia, precipitou hernia de disco, foi operado. Eita. Então, assim, cuidado com os estralos. Coisa simples, hein? Eu vou falar de mim que eu tenho o costume de estralar o pescoço. Aquela coisa de joga o pescoço pro lado. O pescoço faz parte da coluna vertebral. Exato. É a parte cervical da coluna. Exatamente. Eu falo porque, assim, no início estralava só um pouquinho. Agora tem dia que vem com tudo, assim, dá uns 4. Uma coisa bem alta, né? Eu fico com medo às vezes, então eu vou começar a parar com isso, né? Eu queria começar, Guilherme, aproveitando, assim, coluna, os problemas de coluna, as dores de coluna, as doenças de coluna, são coisas de pessoas idosas ou isso começa na juventude, tem um fator genético envolvido? Porque eu vejo na minha família, eu tenho primos que tem problema de coluna e é um atrás do outro tendo que fazer cirurgia de coluna e tal. Tem um fator genético e isso depende da idade ou isso pode aparecer os problemas de coluna, as hérnias, isso pode aparecer em qualquer idade? Então, muita gente pergunta isso aí, se tem genética envolvida. Tem-se estudos e mais estudos tentando descobrir a etiologia da degeneração do disco. Por que tem pessoas que têm mais hérnias do que outras? Por que tem gente que tem mais dor do que outras pessoas? Até hoje, ele tem se estudado a composição do colágeno
como sendo causa inicial disso daí, mas não se provou muita coisa até hoje. Do ponto de vista genético, a gente sabe muito mais que são alterações ocupacionais. Isso. Ou seja, se é ocupacional, você tem dor na infância, menos comum, que é mais preocupante, até a gente pode conversar sobre isso, na adolescência, na fase adulta e na fase da senilidade. E explica aí pro ouvinte o que é o disco. Como é que funciona? Porque as pessoas sabem, existe uma hérnia de disco. Mas o que é o disco, Aurélio? Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é um disco. Como é que vai herniar um disco? Boa pergunta. A gente fala com tantas do dia a dia, né? Mas é bom explicar para quem está nos ouvindo. Entre uma vértebra e outra, nossa coluna são vários gominhos, né? Como se fosse um bambu. E entre uma vértebra e outra nós temos uma cartilagem dura, vamos dizer assim, como se fosse a composição de um nariz da gente. Essa cartilagem dura, vamos dizer assim, ela compõe e amortece entre uma vértebra e outra os impactos do dia a dia. Essa cartilagem se chama disco. E ela lesa ao longo dos anos. Por degeneração da idade normal, isso vai perdendo água, vai desidratando e vai ficando um disco mais duro, menos mole, menos hidratado, mais propenso a ter lesão. E as coisas que nós conhecemos, né? Atividade excessiva, esforço físico excessivo, as famosas academias sem sustentação, sem apoio, sem coordenação de ninguém. O sobrepeso. Sobrepeso, aquela barriguinha, né? Assim, aquele camarada cinturado, ele tá levando o quê? Uns 20 quilos a mais só na barriga, né? Isso aí a gente pega demais, viu? Porque aí a coluna, ela tem uma sobrecarga, né? Imagina o seguinte, é como se fosse um amortecedor que nós temos biológico. Sim. E o amortecedor, ele suporta a carga até certo ponto. Por exemplo, é normal grávida ter dor na coluna. Por quê? Porque ela tem um peso a mais na barriga ali, né? E ela muda o eixo também, né? Como ela tem que compensar a barriga pra frente, ela acaba jogando um pouco o eixo pra trás, né? E aí ela descompensa o eixo da coluna. E isso acaba prejudicando. E não é incomum ter grávida com problemas na coluna, né, Aurélio? A gente tem grandes amigas, obstetras, que manda pra gente direto, pacientes gestantes, recebo com o maior carinho. Difícil a gente tratar a gestante com remédios, porque na gestação vários medicamentos não podem ser utilizados. Exames de imagem, raio-x, tomografia, até mesmo ressonância, a gente também não pede de rotina para grávida. Por quê? Porque tem ali um bebê em desenvolvimento. É normal que apresente esse tipo de quadro, né? Então a gente trata com reabilitação, com medicação, mas é muito comum a gestante ter dor nas costas. E aí uma coisa que eu acho interessante, é assim, dor nas costas, eu acho que todo ouvinte que está aqui nos acompanhando já teve ou vai ter em algum momento da vida. Sim. Quando que a dor nas costas, ela passa a ser um fator preocupante e exige uma necessidade de procurar um auxílio médico? Porque às vezes você amanhece, dormindo com um colchão ruim, não sei se principalmente eu que tô ficando velho, eu vou pra um hotel. Não, doutor, ela é jovem, que é isso? Aí você amanhece, nossa, amanhece entrevado. Então assim, o ouvinte deve estar escutando e falar assim, nossa, eu tenho dor nas costas com frequência, mas quando que o cara deve falar assim, olha, eu tenho que ir procurar um auxílio de um especialista? Sim. Tem até um dado da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que diz que quem não teve uma dor nas costas vai ter um dia na vida. Infelizmente, isso acontece. Isso é certo, né? Sabe, isso é certo. Agora que você tocou no ponto chave, dor nas costas pode ser porque você está ansioso. Você está estressado, o dia que você está passando um problema pessoal, sua família, seu trabalho, você teve uma doença na família que não seja de coluna, qualquer tipo de doença mais séria, aquilo você traz consigo uma carga emocional muito grande, a sua coluna vai doer. Já atende muito pessoas ansiosas com dor. O colchão influencia, com certeza, um colchão ruim influencia para a dor. Essas dores do dia a dia são as dores tensionais e musculares. E aí você trata com o quê? Com alongamento, atividade física, tentando tratar essa ansiedade de maneira saudável, com atividade física, com boas amizades, bons relacionamentos. Agora, até as boas amizades ajudam, hein? Exatamente. Mas você imagina, Guilherme, a gente pega muita gente que não entende por que dói. Você faz um exame e não tem nada na coluna e tem dor todo dia. Aí você vai pesquisar, a pessoa te conta, tem um filho que está passando por um grave problema assim, assado, você acaba descobrindo coisas nesse sentido. Olha aí. Sabe? Então, fator emocional conta muito. Muito. Agora, o que você perguntou, Hélio, e é muito importante saber os sinais de alerta, né? Essa dor do dia a dia, mas o sinal de alerta é aquela dor que te acorda à noite. Você dorme e acorda morrendo de dor nas costas. Aquela dor que começa a descer para a perna, formigamento na perna, dormência, perda de força, fraqueza. Estou dizendo na hernia de disco na lombar, mas se você pega o pescoço, você começa uma dor indo pro braço, o formigamento, com perda de força, fraqueza no braço, você pega um objeto, ele cai da sua mão. Você botou um botão de camisa, não dá conta. Você não tem destreza. O que é isso? Entendeu? Então Sim. São sinais de alerta para compressões medulares, hernia de disco,
doenças mais sérias. Aí tem que ir atrás da gente, né? Pra gente ver o que tá acontecendo. Mas às vezes a pessoa ela não chega nesse ponto, porque aí eu acho que já tá num ponto mais avançado. Eu penso que uma pessoa, por exemplo, ela acorda ali 1, 2 vezes por mês, ela acorda aquela pessoa que não dá conta de levantar da cama, que ela travou, ela, amanheci travado. Esse tipo de pessoa, e isso é muito frequente, porque eu vejo na minha família e eu vejo no consultório também, doutor, hoje eu não dou conta nem de levantar da cadeira do senhor aqui. A pessoa tá travada, e ela vai lá no consultório pensando que ela tá com um problema renal. Sim. Só que o problema renal, primeiro que não irradia pra perna, segundo que ele não tem a ver com movimento, com postura. O problema renal não tem a ver com postura. E aí, ela tem isso 1, 2 vezes. Esse tipo de pessoa ainda não tá formigando o braço, ainda não tá tendo déficit de força, mas já é uma pessoa que tem que procurar um auxílio, né? Sim, inclusive a gente recebe vários encaminhamentos, né, de colegas urologistas que vêm exatamente esse quadro que você descreveu. Investiga a parte renal, a parte urológica, você não encontra uma causa fixa para ter uma reincidência. Tem dor nas costas, todo mês uma crise absurda. A gente costuma dizer que a dor, ela tem que vir e ir embora. Se ela começa a ficar uma dor crônica é aquela que passa de 8 a 12 semanas. Ela já é uma dor que incomoda. Essa dor crônica tem uma causa geralmente orgânica. Então a dor que está incomodando por mais de 2 meses, a dor que é aguda, a gente gradua de 1 a 10, aquela escala visual analógica. Pergunta ao paciente, a sua dor é de quanto? É de 0, a menor dor, você nunca teve dor, ou 10, a maior que você teve? Doutor, a minha crise de dor é de 6, 7, 8, 9. Também é um fator de alerta pra gente fazer uma ressonância, uma tomografia e ver o que tá acontecendo. Guilherme, nós já discutimos isso aqui tanto, e eu vou perguntar para o Aurélio, porque eu acho que é pertinente e é importante. Ele falou sobre atividade física como fator desencadeador de dor. E a atividade física não só desencadeia, como ela é protetora, porque existe o limiar entre o que é bom e o que é ruim. Aurélio, existem atividades físicas que são prejudiciais para a coluna, não existem? Quando eu vejo os vozinhos andando ali no zoológico, né? Porque assim, eu vejo que são muitos e o terreno é muito acidentado e geralmente pessoas daquela idade talvez não tenham a musculatura suporte da coluna vertebral ali, que não consegue ter mais a mobilidade, a coluna já ficou um pouco artrosada, né? Artrósica, né? Com artrose, desgaste. E perdeu a musculatura de proteção. Caminhada ali em volta do zoológico, eu sempre tive essa curiosidade. Ela é saudável pra coluna? Olha, essa pergunta é boa demais, porque Todo mundo fala pro idoso, tadinho, tem que caminhar, vai caminhar um pouco. Então, mas você quer responder? Porque eu acho que ludicamente ela é importante, porque ele bate um papo, conversa ali e tal, vê os amigos. Mas eu quero saber pra coluna, porque não existe um impacto ali na coluna quando o cara tá caminhando no terreno acidentado e não tem a musculatura que segura? Bom, de forma objetiva, a gente orienta que faça. Pelo contrário, a gente orienta que faça. Mesmo? O que acontece? No passado, isso ainda bem tem mudado. Qualquer alteração na coluna é sinônimo de fica deitado e nem respira. Você não pode nem levantar da cama. E a gente sabe que a imobilidade, o sedentarismo é pior do que a atividade. Até pela perda óssea. Sim. Ele vai enfraquecer o músculo também, se não usar, né? Exatamente. Mas uma perda óssea. Agora, assim, existem atividades físicas que são prejudiciais, então, para a coluna? Sim, aí sim, com certeza. Então, concluindo a sua primeira pergunta, caminhada, tá liberado porque não tem impacto. Você vai usar um bom tênis, vai caminhar. Corrida pode? Aí a pergunta, já tô rindo aqui que eu tô pensando, e o crossfit para idosos, pode? E olha, eu vou falar, porque a medicina é a ciência das verdades transitórias. Eu me recordo que meu pai, quando eu era residente do primeiro ano de medicina, meu pai operou a coluna. Naquela época nem se parafusava a coluna, se fazia uma laminectomia e tirava ali o disco, né? Ele fez isso na Santa Casa, naquela parte que atendia o IPASGO, ele tinha o IPASGO, e eu me recordo que o doutor falou pra ele só, nunca mais você vai caminhar, porque caminhada traz o impacto. Olha pra saber como é que são as coisas. Não, mas exatamente isso, por isso eu tô dizendo que é bom tá mudando. A medicina muda, porque é igual eu falo, a gente sempre fala que é a ciência das verdades transitórias, e eu trouxe isso pra minha vida toda. Quem não se lembra daquele idoso que falou assim, não, a partir de agora o seu Antônio não trabalha mais. O que aconteceu com ele? Ele melhorou ou ele piorou? Sempre piora. Sempre quando o idoso decide parar, mesmo que seja regar a sua horta. Tem uma horta ali para cuidar, a dona Maria adora a horta dela, de repente, não. Agora eu não vou fazer mais nada. Geralmente essa pessoa ela vai adoecendo até morrer. Isso é bom demais, porque assim, os fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, todo mundo hoje pensa nessa mesma linha que eu tô falando, do movimento, da atividade física, mas é controlada. Tem problemas na coluna que tem que evitar, por exemplo, eu brinco ali com o crossfit. O crossfit, no início, na concepção inicial do crossfit, isso era um problemão. Tô dizendo aqui por experiência própria. No meu consultório, jovens, né? Chegava vários pacientes jovens
preocupados com o físico, com a saúde, com a hernia de disco. Nossa. Porque exageravam no CrossFit. Hoje continuam exagerando, algumas academias ainda continuam exagerando. Mas eu vejo tendo uma mudança de concepção. Sim. Então tem CrossFit hoje que as pessoas não se machucam mais. Mas é uma atividade que tem muito cuidado. Sim. Impacto lombar, sobrecarga demais, peso excessivo, machuca e machuca muito. A questão... O maior exagero dessas academias é o preço, viu? Tem umas que cobram R$500. R$500 por mês, você tá ficando doido. Isso fora, se você quiser fazer aula especial de Muay Thai, aí vai embora. O exagero começa cedo, né? Guilherme, e assim, o CrossFit, o que eu acho, assim, de ruim no CrossFit, eu acho que é um esporte saudável. Sim. O ruim é o próprio aluno, não é a modalidade CrossFit em si. É porque o aluno, ele não vai com a intenção só de aproveitar o CrossFit, ele vai com a intenção de competir, porque ele vê o do lado fazendo com peso e o cara já tá adaptado, porque faz ali há anos. Isso. E aí o menino acabou de entrar, ele quer competir com o outro que às vezes é mais velho que ele, mas está ali há muitos anos. E aí, esse eu acho que é o problema. Não é o CrossFit em si como o problema é o próprio aluno que ele acaba fazendo, além do que o corpo dele permite. Ele não está preparado, né, para aquilo. Não, vou defender isso aqui, porque a academia também acontece. De jovem, o colega pegou lá, não sei quando, o supino, quer pegar também. Ih, rapaz, aí entendeu? É uma competição. Eu vou defender o CrossFit aqui. Meus dois irmãos fazem CrossFit e nunca se machucaram. Eu tô até pensando em começar, entendeu? Olha aí. Porque nesse lugar que você só não pode ir no ritmo dele. Não, mas é porque aí eu acho que tem que... Agora, um exercício do CrossFit mal feito, ele pode ser uma tragédia. Porque eu já vi também. Sim, claro. Né? Ele pode ser uma tragédia. Eu já vi pessoas, assim... Torceu o braço. Eu não sei se foi, assim, se ela já tinha um negócio limiar e o CrossFit simplesmente acabou de desencadear, mas a pessoa saiu do CrossFit com a hérnia de disco, tentou-se um tratamento clínico, fez corticóide, infiltração, não sei o que e tal. Final das contas, cirurgia. Então, assim, é um perigo, né? Já vi. Agora, são pessoas que às vezes ela passa do ponto. Agora, quando o cara vai numa musculação, a musculação também tem que tomar cuidado. Porque assim, se ele vai numa musculação orientado pelo médico e tem um personal, ele vai fazer isso certinho. Mas se ele vai errado, fica pior, né, Aurélio? Acontece muito. Cada vez menos, porque você está dizendo, com o CrossFit, com a academia, mas acontece. Mas acontece quando a pessoa não segue essas orientações que são básicas. Então, uma coisa simples. Fez uma atividade, fez o exercício, doeu, não repete, não. Segura, mas eu posso fazer tal exercício? Meu lombar não agradeceu. Doeu demais quando fiz aquilo. Se doeu, o seu corpo dizendo, aquilo vai dar problema. Ou então talvez reduza a intensidade, reduz a carga, intensidade, fortaleça a sua lombar. É porque também existe esse fortalecimento da coluna lombar no tratamento das hérnias e quando faz o tratamento clínico das hérnias, existe esse fortalecimento, não é? Que faz na fisioterapia. 90%, esse dado é um dado importante, 90% das hérnias são não cirúrgicas. A gente não opera. 90 não opera. Que é isso? Então eu vou até já eu faço essa pergunta, mas é muito maior a quantidade de pessoas com problema de hérnia que não operam, então. Sim, e aí entra na pergunta do Hélio. O que acontece? Quando você não opera, o que sobra? Várias medidas de reabilitação. A gente conta com um time de fisioterapeutas com os quais eu tenho o maior carinho do mundo. Pessoa boa, gente que ajuda a gente muito. Suspende algum tipo de atividade. Na fase aguda, eu tô com muita dor. Fisioterapia é excelente. Tira você da crise. A dor é absurda não, mas a dor mediana é excelente. Você sai da físio, a partir da físio, fez um exame com a gente, não tem nada? Vamos fazer fortalecimento? Vamos. Aí entra educador físico, que são parceiraços nossos também. Aí faz um fortalecimento do core, geralmente, que é a musculatura abdominal, cadeia posterior de coxa, perna, musculatura. Fortalecer a coluna é um pouco mais difícil, porque a coluna é o eixo do corpo. Quando faz fortalecer o ombro, você vai fazer movimento de escápula, de cintura escapular aqui em cima. Coluna não, coluna envolve abdômen, coxa, perna, musculatura posterior de coxa, de perna, de lombar. É um conjunto, né? É por isso que você tá com a coluna doendo, Guilherme. Não, eu já ia falar. Eu já ia falar. Tem um amigo meu que foi no CrossFit uma vez. Mas enfim, falando do CrossFit, eu fico muito deslocado. Eu prefiro a cabine da Herbalife, né? Que o pessoal que toma o shake da Herbalife é gordinho, é melhor do que o povo do CrossFit. Só pra perguntar, doutor, que tem uma galera falando aqui e tem gente aqui, ó, doutor, estou com dor no calcanhar, pode ser coluna? Que pergunta, é o Euler. O Euler quer saber. Bom, eu imagino que deve estar irradiando pro calcanhar dele, né?
Pode ser, mas é pouco provável. Se for só no calcanhar, pode ser simplesmente uma inflamação localizada. É porque geralmente a dor da coluna, ela desce por trás acompanhando o trajeto do nervo ciático, né? Isso. Nervo ciático tem uma galera que garra ali, que dá um choque na perna, né? E se a gente, onde entra, que nós conversamos no início, as cirurgias, endoscopias, são as hérnias de disco. A dor só no calcanhar isolada, ele faz uma ultrassom, às vezes você vê uma inflamação. Medica, fisioterapia resolve. Pronto, olha aí, Euler. Tem gente aqui, o Rony, olá Guilherme, doutores, tenho 2 hérnias de disco L4 e L5. Olha aí, ultimamente tenho travado muito a perna direita quando vou dar passos e a perna trava, não consigo. Pode ser que essas hérnias estejam afetando esse movimento? Com certeza, que o Hélio já adiantou aqui, a doutora Hélio já falou. Se essa hérnia comprime o nervo espinhal lá em L4 ou L5, pode comprimir o nervo de L4 ou de L5, são 2 nervos que saem na coluna. Esses nervos formam o nervo ciático. E aí a dor vai para a perna. Aí, sintoma de nervo ciático: dormência na perna, fraqueza, dor, travamento. A pessoa sendo na perna tá meio boba, pensa que vai cair, dói bastante. Cada um refere de um jeito, mas pode ser hérnia de disco. É coisa perfeita, né? A informação passa pela coluna e quando a coluna tá desajustada e comprimir nesse nervo, a informação não vai perfeita. E aí, esses casos, eu acho que é um caso que não pode demorar muito, porque eu não mexo com isso, mas eu vejo isso, né? E tem a prova social. Então, assim, eu tive um paciente que ele demorou demais para poder procurar o auxílio e ele teve uma atrofia no membro inferior dele, de forma tal que depois ele precisou de uma cirurgia, mas ele não conseguiu, nem depois que operou, ele voltou a andar normal, mas ele não recuperou o tônus muscular daquele membro, então ele ficou com uma assimetria das pernas, ele não tinha mais a força normal, ele ficou ali com 60% da força normal, então não pode deixar, né, Aurélio, chegar nesses casos. Olha, assim, é até bom ter oportunidade de falar sobre isso aqui, viu? Todo mundo, ninguém quer operar, claro, eu também não quero, você não quer, o Guilherme não quer, ninguém quer, já foi operado de outras coisas, até da sua área já, inclusive. Mas é o seguinte, negligenciar uma cirurgia que tem que ser feita é pior. Por exemplo, em coluna tem 3 sinais de alerta: dormência na perna piorando ou no braço, perda de força que está piorando, ou a dor que não está passando com nada, cuidado. Teve uma paciente minha que ela chegou com uma hérnia absurda, indiquei a cirurgia, não, doutor, não vou fazer porque eu tenho medo. E realmente eu respeito o medo que as pessoas têm, é até bom de quebrar alguns tabus da cirurgia de coluna aqui, porque tem muita coisa boa acontecendo de novidade. Resumindo, essa amiga chegou, não quer operar. Infelizmente, ela voltou para mim com o pé dela caído, o pé dela não volta mais para cima. Tá vendo? Isso é uma sequela definitiva. Operei, claro, tá sem dor, mas o pé dela é sequela. Não tem como voltar atrás depois que a sequela fica, porque a sequela é neurológica, a gente não consegue restaurar essas coisas, essas lesões neurológicas, elas não tem como mexer, né? E daí nós vamos aproveitar, porque até agora nós não falamos sobre parte cirúrgica, nós estamos falando aqui sobre tratamentos clínicos, sobre prevenção, sobre formas de fortalecimento, né? E aí tem um monte de coisa que o povo pergunta e a gente tem que saber se funciona ou se não funciona. Acupuntura, funciona ou não funciona para coluna? Bom, já tem uma pancada de outros aqui. Fala a verdade, não fica no as agulhinhas, agulhada na coluna. Eu gosto muito de indicar a acupuntura. Eu sou fã da acupuntura porque realmente é uma coisa que tira principalmente dor miofacial, aquelas nódulos de tensão que você fica cheio de caroço nas costas. Eu já vi uma galera fazer acupuntura e a dor sair mesmo. É uma coisa excelente por bons acupunturistas, eu gosto muito. Não é qualquer aventureiro também que aprendeu pela internet. É uma ciência, né? É uma ciência. É verdade. Nós fizemos um programa sobre acupuntura? Não fizemos, não. A gente citou, mas nós podíamos fazer um só sobre isso. Vale a pena trazer um colega da acupuntura aqui. Mas tem que ser alguém que realmente saiba fazer, porque a acupuntura, ela é um negócio que precisa de ter um bom profissional. Sim, e aquela questão, tem muitos tipos de acupuntura, tem gente que faz pra emagrecer, mas assim, pra dor, eu conheço uma galera que já ficou aliviado de dor, costas, seja coluna, pessoa com dor aqui no pescoço, não saía por nada, já tomou remédio, já fez tudo quanto é tipo de procedimento, e a acupuntura ia lá e aliviava. E eu conheço um acupunturista, o Dr. Frederico, que era anestesista lá no hospital, foi lá pra São Paulo, fez formação em medicina em dor e acupuntura. Gente, então boa demais. Ele hoje é uma referência em acupuntura, e hoje ele é médico do Goiás Esporte Clube, né? E ele é um grande. Eu lembrei que vou chamar. Chama ele aqui. Tem outra gente coisa. Falando de colchão aqui, vou aproveitar que tem umas 3 de colchão, vou ler 2. Não é propaganda de colchão, não. Tem uma galera falando, porque é claro, né, dor na coluna, todo mundo pensa, o colchão que eu comprei tá me matando. Não, mas o colchão é verdade. Eu falei pra minha esposa, nós temos uma chácara em Trindade e eu tô adaptado com o colchão que eu tenho em casa. E aí nós compramos um colchão um pouco inferior lá pra chácara. Eu falei, amor, nós temos que trocar esse colchão, senão eu não dou conta de vir dormir aqui. Você tá ficando velho. Não, eu falei pra ela. Aquele colchãozinho mais duro,
duro, né? O famoso cartela de ovo. Fala, ó, colchão quanto mais duro, melhor. Eita. É verdade, Aurélio? Não. Responde aí o que o Guilherme vai falar. Você deu cartelinha de ovo, é bom esse? Vamos lá, tem duas coisas que eu tenho que falar aqui. A primeira, que existe sim um apelo para vender colchão. Uma vez eu falei isso numa grande rede de televisão aqui, me entrevistaram sobre o colchão. A parte que eu falei, vocês cortaram, não foi ao ar. Tá? Isso a aí máfia do colchão a parte comprou. que eu falei isso aí dá. Tem colchão assim, tem colchão que custa 10, 15 mil reais. É verdade. Que tem efeitos eletromagnéticos, isso, aquilo. Então eu falei essa parte que infelizmente alguns não gostaram, não foi ao ar. Mas o que a gente tem que saber, colchão tem que ser bom, sim. Não tô dizendo que não tem que ser bom. Que é que eu oriento meus pacientes coisas básicas. Colchão tem densidade própria para cada pessoa. Chega na loja e fala, me dá o seu peso, Guilherme, me dá a sua altura. Eu tenho um peso tanto, minha altura é tanto. Olha. Você vai ter uma tabela de densidade específica pro seu colchão. Que maravilha. Aí você chega e fala assim, eu quero um colchão firme, não é duro igual essa mesa, mas também não é mole demais. Terceira opção, terceira coisa, deita no colchão. Ele te atende, você se sente confortável. E quarto, uma marca de qualidade. Não tem que ser de 10 mil reais. Perfeito. É uma marca que faz um colchão razoável. Sim, aí você tem marcas internacionais e tem marcas nacionais hoje muito boas. Infelizmente, não tinha no passado. Hoje, no Brasil, se produz excelentes colchões. Tem a da mola ensacada e tem a da mola sem saco. O importante é você comprar um que seja bom, né? Exatamente. Tem um que tem massagem automática. Não, esse que eu comprei lá pra chácara, eu falei pra minha esposa, esse daqui não vão ofertar nem pras visitas, não tem jeito não. O cara não Esse só vão usar só pra no outro dia não anda. Mas sabe por quê? A gente fica com dó do paciente às vezes. Não, mas é verdade. Colchãozinho, eu comprei um colchão de 10 mil reais, dividindo, não sei quantos pagamentos, tô conseguindo pagar o colchão, não resolveu nada. Fala, doutor, e o colchão é bom? Às vezes um colchão pela metade do preço resolveria o problema. Com a dívida que eu fiz, não tô conseguindo nem dormir à noite, né? Uma outra pergunta que é comum, Guilhermão, e a gente já ouviu isso daqui, vamos ver da boca do doutor Aurélio o que ele acha, né? E a gente... para algumas coisas a gente sabe que talvez não seja bom, mas talvez para a área dele seja algo que funcione. É a quiropraxia. Sim. Funciona, não funciona, ajuda, não ajuda? Em qual situação que ela é importante? Que ela nos Estados Unidos é gigante, né? Se é que ela ajuda, em qual situação? Na fase aguda? É depois que já passou a fase aguda? Quanto que funciona isso? A quiropraxia hoje ela é bem difundida no Brasil, muito mais nos Estados Unidos. Hoje você vai lá, você tem quiropraxista aos montes. É uma técnica milenar, tem bons resultados na mão de gente séria. O que acontece, infelizmente, não estou dizendo que é em Goiânia, não estou dizendo que já fui em outros estados, de pessoas que infelizmente estão sendo muito mercadológicas. Pega um paciente, pega um raio-x, traça uma escoliose, fala que tem escoliose, vai colocar a sua coluna reta, não vai. Não vai. Não existe milagre. Não existe milagre. Você vai ter pessoas com hernia de disco, como já aconteceu um caso, que foi até internado, infelizmente, uma hernia cervical, sem diagnóstico, foi lá, fizeram uma movimentação brusca na cervical, o paciente ficou tetraplégico. Então, assim... Não pode ser brincadeira. Você vê, então, aí, talvez você que goste muito da quiropraxia, a nossa dica aqui é que a quiropraxia funciona para esses casos, mas antes de você procurar uma pessoa que faça isso, procure um especialista para ver se o seu caso realmente vai se beneficiar com aquilo, né? Se você tiver, por exemplo, uma hérnia, o que ele disse aqui é importantíssimo. O Aurélio disse que se a pessoa tem uma hérnia e às vezes manipula essa vértebra, essa hérnia pode deslocar e lesar sua medula de forma definitiva, e aí não tem volta. É um perigo. Então, pode fazer? Pode. Ele indica, mas após uma avaliação médica. É isso aí. É um profissional que ele tem que ser formado, tem curso superior para quiropraxia. Tem curso para quiropraxia, tem gente muito boa. Não tô aqui demorando, pelo contrário, eu já indico para gente boa. Tô dizendo, infelizmente, como na minha área, na sua área tem gente que é ruim, na quiropraxia tem. Tem que tomar cuidado, exatamente. Eu tô dizendo isso. Até porque com esse boom, né, tem muitos profissionais da saúde que fazem todo tipo de procedimento. Então, cuidado. Vai surgir os maus profissionais aí no meio. E tem que tomar cuidado até na onde você vai, né? Porque quando o negócio... Porque na internet hoje tá um boom. Se você colocar quiropraxia, que vai sair 1 milhão aqui em Goiânia. Esse é o problema. E nem sempre aquele que tá mais divulgado quer dizer que é o melhor. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos avançando no tempo, então vamos perguntar aqui algumas coisas, porque nós não vamos perder a oportunidade de extrair do Aurélio aqui mais coisas. Aurélio hoje aqui conosco. Então você falou que apenas 10% das hérnias são cirúrgicas, né? Eu vejo muito lá no hospital uma tal de vamos falar então sobre cirurgias da coluna, sobre procedimento da coluna. Eu vejo muito no hospital uma tal de uma spinjet. O que é esse negócio? Isso funciona, não funciona? Para que serve isso?
É uma técnica, spine jet, ou spine jet, né? Spine porque de espinha, espiral, né? Spine de coluna em inglês, spine jet. E jet porque injetava um soro e absorvia o disco. Era uma técnica, inclusive ainda existe variantes dessa técnica. Teoricamente, você tem uma hérnia não muito grande, você entra no disco e aspira o núcleo dele, então ele murcha. Em linhas gerais, se ele murcha, você reduz a compressão do nervo espinhal, que é o nervo que dá a dor no nervo ciático. É uma técnica que foi se utilizada muito no passado, com resultados bons nas mãos de uns, não tão bons nas mãos de outros. Resumindo, hoje, os grandes operadores de saúde, a maioria não está autorizando o spine jet. Mas é uma técnica que tem um lugar ainda, na minha opinião, para hérnias pequenas, que são as protusões com compressões leves. Eu fiz alguns casos no passado com bons resultados. Você viu, eu pensei que era espinha, spine. Spine jet, coluna. É o jato da coluna, né? Tirando. E aquela questão, por exemplo, eu ouvi falar de cimentar a vértebra ali, no caso de fratura, isso existe ainda? Usa essa terminologia? Existe. A cimentação vertebral, quando você literalmente joga um cimento dentro da vértebra, um cimento especial, claro, um cimento usado que é o polimetilmetacrilato, mesmo usado para prótese de quadril, prótese de joelho. Esse cimento é colocado em fraturas, você quebra a coluna, tá? Você quebra a coluna, mas você, por exemplo, tem uma idade mais avançada. Tá com muita dor. Se atender os critérios de instabilidade, ao invés de eu abrir você, colocar parafusos, uma cirurgia maior, eu jogo um cimento dentro da sua vértebra. Pode ser por cifoplastia, vertebroplastia, tem várias técnicas. Isso faz com que sua dor desapareça na hora. Com uma técnica percutânea pouco invasiva, que é um corte pequenininho. Que é específico para algumas situações, não é sempre, né? Não tem que seguir alguns critérios aí para indicar, mas é uma excelente técnica, viu? Para cimentar. Cimentação vertebral. No passado se fazia como? Antes desse cimento? Se abria e se parafusava? Ou você não abria ou se não se abria e parafusava. Antigamente nem parafuso tinha, vamos dizer isso. Você fazia uma estabilização com hastes, que são as famosas hastes de Arrington, ou material de segunda geração, depois que evoluiu para o parafuso. E hoje, e a cimentação veio um pouco depois, hoje, junto dos parafusos. E assim, hoje tem casos que tem que parafusar, não tem jeito, que é a artrodese, que são os parafusos de coluna. Mas tem casos que você resolve só com cimentação. É muito boa técnica, muito boa. Você vê que como a cirurgia de coluna, ela tem avançado. Meu pai operou coluna, eu falei aqui no começo, eu era residente então foi 2001, mais ou menos, então tem 21 anos. Naquela época, eu não sei se já tinha, ou pelo menos em Goiânia não tinha. Naquela época, você não falava sobre isso. E de lá para cá, houve um avanço. E a cirurgia de coluna, ela tem avançado muito, né, Aurélio? Antes, a gente fazia cortes gigantes. Meu pai tinha um corte de 1 palmo nas costas, porque eram 2 níveis, um negócio assim, e 3 níveis, uma situação desse tipo. E aquilo, operava, tirava uma lâmina, só que como eram vários níveis, Guilherme, a coluna ficava frágil, parece, né? Porque ele teve que usar um colete, 4 meses usando aquele colete de proteção, porque como não tirou um negócio de estabilidade lá, e aí ele ficou usando esse negócio. Eu não sei se isso usa mais, mas hoje a cirurgia de coluna, ela está evoluindo muito. Aurélio, hoje, uma pessoa que tem uma hérnia de disco, que está sofrendo de dor, que chega lá no seu consultório, diabética, está descompensada, tem uma dor na coluna terrível, né? E você vai lá e olha, tem uma hérnia. Para esse paciente, porque o diabético é assim, o Aurélio já deve ter visto isso, porque assim, além dele ter o medo da cirurgia, ele ainda tem o risco de uma infecção, porque eu acho que talvez seja o que a gente mais tem. A recuperação é bem mais complicada. Como é que você faz com um paciente desse hoje? Tem recurso para ele melhor do que antes? Tem. A gente fala de evolução na medicina, né? Na sua área, por exemplo, na cirurgia robótica, neurologia, cirurgia percutânea, maravilhas acontecendo na neurologia hoje, estão de parabéns. Na coluna não é diferente. A coluna evoluiu muito, sim, desde a época do seu pai para agora. Continua fazendo a laminectomia, tirando o osso, mas os parafusos estão cada vez melhores, você estabiliza a coluna, o colete quase não se usa mais. O cara sai andando, né? O cara sai no mesmo dia, o paciente meu tá de pé. Tá andando. É muito mais prático. Hein? E a sua pergunta, pega um paciente complicado do ponto de vista clínico, um diabético, uma pessoa com coração ruim, uma pessoa que tem um hipertenso grave, mas ele tem uma hérnia que tem uma dor absurda. Nós hoje temos a tendência de fazer cirurgias menos invasivas, ou às vezes apenas bloqueios analgésicos. Você faz um bloqueio inicialmente, leva para o centro cirúrgico, joga um remédio, resumindo, joga um remédio lá onde o nervo está saindo. Sim. Só que às vezes não cura, mas alivia os sintomas no momento, estabiliza o paciente clinicamente, depois opera pouco invasivo, ou se não, jardim de à parte, para retirar da hérnia por técnicas pouco invasivas. Por quê?
porque o paciente é um paciente com muito mais risco de complicação, como você falou. Nós somos médicos, nós sabemos disso. O diabetes tem várias complicações. Várias. Assim, sim. Quando você fala em cirurgias minimamente invasivas, o que tem de novo na área da coluna que é minimamente invasivo? Porque nós vamos falar sobre as cirurgias tradicionais, mas hoje a gente tem visto, eu tenho visto você operar muito lá. Eu faço laparoscopia para tirar tumor de rim. Sim. Ele tá fazendo um negocinho com uma câmerazinha. Eu vejo lá na coluna. Assim, do tamanho de um... Como diz aqui, meu pai falava do tamanho de um beijo de pulga. Hein? Como é que é isso, Aurélio? Mas peraí, segura, doutor Aurélio, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero saber qual é a abertura dessa cirurgia laparoscópica? Endoscópica? De qual tamanho? Não é um beijo de pulga, não. É 1 centímetro o corte. Não, mas é pequeno. Dá pra operar a coluna com 1 centímetro? Você fazia uma incisão do tamanho de um palmo. Pelo amor de Deus. Meu pai tinha um palmo nas costas isso porque não era uma escoliose. Porque já vi cirurgia de escoliose que faz uma coluna inteira, não é, Aurélio? Tem. Nós vamos falar isso depois. Abrir a coluna inteira agora, abre 1 centímetro. Depende do caso, mas para hernia hoje sim. Que é isso? Rápido intervalo no Fala Doutor, imperdível. Tem até ouvinte ligando aqui, não liga não. Só manda o WhatsApp e a gente vai colocar a sua participação no ar. Tem uma galera fazendo perguntas disso e eu quero descobrir que cirurgia é essa. Conosco hoje, doutor Aurélio, ele que é especialista em coluna. O Aurélio Arantes também faz endoscopia de coluna, que ele vai explicar já na volta do intervalo. Você quer ter uma coluna saudável? Não sai daí, o Fala Doutor já volta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos de volta com Fala Doutor. Aproveitar para mandar um super abraço pro Carlos, lá da Nato Farms, olha aí, mandou pra gente aqui uma super salada de frutas, inclusive um gelzinho. E tem mais gente aqui mandando abraço pra gente. A Delita, lá do Saúde Mais Fácil. Aqui, ó, que bom ouvir o doutor Aurélio, orgulho da nossa família, Saúde Mais Fácil, tá aí. A Delita sempre participa, ela ofertou aqui durante o Outubro Rosa 3 mamografias, né? Ela está sempre participando e Ofertou 3 mamografias quando a gente falou sobre o câncer de mama. Tem um ouvinte nosso aqui dizendo, olha, minha mãe sentia dores terríveis na coluna, não conseguia nem andar, nem sentar. O que aliviou foi a acupuntura. Ótimo programa sobre esse assunto. A querida Elaine mandando para nós aqui. Tem outra ouvinte dizendo, Guilherme, doutores, eu estava de férias, dormindo em um colchão que não era igual ao meu. Lá eu não senti nada, mas quando cheguei em casa, tá dizendo que ela está morrendo de dores nas costas e diz que se não é o meu colchão, estou sentindo dor e se não for o meu colchão, é saudade da praia. Ela falou, mas que a dor não sai. Tá perguntando se relaxar faz bem pra coluna. Falando sério, meu colchão é inferior. Quando você vai num lugar que seu colchão é melhor, dá saudade, né? E se for na praia ainda, melhor ainda. Nossa, aí fica perfeito. Mas esse negócio de relaxar, melhora a coluna? Melhora, eu tô dizendo, a tensão muscular é o que mais gera dor nas costas. E tensão muscular tem com colchão ruim, tem com estresse, com ansiedade. Ninguém geralmente não fica estressado quando tem cordas novas, tá curtindo na piscina, né? Doutor, voltei a trabalhar, minhas costas começou a doer. Lógico, no trabalho tem pressão, tem sobrecarga, normal, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito. Ó que o querido Francisco, olha só, olá meus companheiros, estou aqui em Salvador acompanhando pela internet, parabéns pelo programa. Vocês não sentiram falta do Dr. Francisco? Dr. Francisco hoje está lá em Salvador, ele está participando do congresso de cirurgia bariátrica, então ele vai trazer novidades para nós. Top. Um abraço, Chicão. Grande doutor Francisco, vai trazer todas as novidades. Olha aí, eu fazia crossfit, mas quando eu pegava peso, doía demais para me alongar. Então, tá falando aqui da dormência no pescoço, quando ataca a lombar. Deus me livre, a Rutineia, sai do crossfit, Rutineia. Tô brincando, faz crossfit com prudência, né? É porque eu não tive uma boa experiência, eu fico com essa sina na cabeça. Pode falar. O crossfit é bom, né? Em defesa do crossfit. O Igor Gouveia tá mandando aqui em sintonia, meu brother. Excelente o tema com os doutores hoje. Leva o doutor Yuri também, o Enis Clay. Abraço. Depois manda pra gente o contato pra gente conversar, né? Um forte abraço, querido Igor Gouveia. E só para perguntar do Paulo Sérgio, que ele falou aqui, ó, olá, fortalecer a musculatura e a trama muscular é importante. Tá perguntando aqui, colchão magnético, e aí? Garoto. E também sobre mochila, perguntaram aqui, né? Mochila de criança, como que deve ser? Vou deixar o Aurélio responder. O colchão magnético funciona ou é mais um... É mais um. Eu não acredito muito, não.
Eu também nunca vi nada realmente. Eles colocam ali um negocinho de um alimento e tal, que diz que vai puxar o troço pra baixo, aquela conversa. Exatamente. Os metais pesados. Rapaz, mas que metal pesado é esse que precisa do ímã, né? Que história que é essa? São colchões bem caros, né, geralmente. São caros. Magnéticos, né? Tem gente que fala que é bom, que melhora, mas assim, do ponto de vista científico, eu até dei uma olhada um tempo atrás, eu não achei nada que dê um amparo científico. Se alguém tiver, puder nos mandar, eu até estudo e vejo. Legal. Posso estar falando bobagem aqui, mas até hoje eu não consigo dar credibilidade. Eu não consegui achar. Até porque quando nós fomos mudar para esse apartamento novo, eu fui decidir com relação ao colchão. E aí eu olhei isso novamente, eu não vi nada que justificasse comprar. Magnético. Não vi. Então eu não defendo por conta disso. Não achei base científica. Agora, com relação à mochila, eu acho que mochila, hoje você vê que ergonomicamente as mochilas, elas são mochilas de empurrar. As crianças hoje não vão pra escola com mochila nas costas, igual nós íamos quando éramos estudantes montados numa bicicletinha com a mochila nas costas. Hoje não existe isso mais, as meninas empurram. Mas a mochila deve dar um problema, né, Guilherme? Ainda mais com o peso que as crianças estão carregando a mochila de hoje. Teve uma campanha da Sociedade de Ortopedia, SBOT, sobre isso há um tempo atrás. Mochila escolar, né? Então é um problema sério, dá dor nas costas, pode dar desvios posturais graves. Em linhas gerais, para ser rápido. Mochila tem que ser uma mochila ergonômica que ela vista aos dois lados, nunca coloca uma mochila só de um lado, de preferência que empurre, mas tem escolas, tem escada, né? Então tem que colocar nas costas, tem que subir às vezes e carregar nas costas. 10% do peso corporal da criança. Tem uma criança que pesa lá 20 quilos, uma mochila pesa 20, 30% do peso da criança, tem que carregar aquele peso, então não deve fazer isso. As mochilas não devem pesar, o fundo da mochila nas costas tem que ficar no máximo ali na parte mediana da nádega, não pode passar abaixo disso. São tiras largas para distribuir carga, são medidas e são coisas que a SBOT, inclusive na Sociedade de Ortopedia, está descrito lá. Se vocês forem lá na SBOT pesquisar, vocês vão ver as dicas para mochila escolar. Você vê, olha que dica importante. Topíssimo. Né? A largura das tiras, a altura da mochila e o peso que você coloca dentro, né? Isso é uma dica importante para as mães que estão nos escutando agora, né? Para orientar seus filhos, né? Hoje eu vejo os meus ali, esses dias eu tava falando pra minha esposa, eu nunca vi menino carregar tanto peso numa mochila. Só aumenta, né? São muito ainda vivos. bem que as salas são no primeiro andar e eles não têm que subir escadas com relação a isso, mas é um problema. Tem muita gente que tem que subir, né? Agora, Aurélio, hoje as pessoas elas têm muito medo da cirurgia de coluna, elas chegam às vezes com hérnia de disco limitante, então dificuldade de andar, e são hérnias grandes, né, mais de um nível, né? Antes da gente falar sobre as cirurgias endoscópicas, como é que está a cirurgia hoje, a cirurgia de coluna hoje, mesmo que ela seja aberta, os resultados são bons, a recuperação é mais precoce, quanto tempo a pessoa fica afastada das suas atividades, porque antes ela ficava muito, hoje com essa evolução eu creio que tem melhorado. Como é que funciona hoje? A pessoa que está com a hérnia ali, ela vai ficar muito tempo afastada? Como que é a recuperação e o procedimento em relação a riscos? Então, a cirurgia de coluna evoluiu muito, já falamos sobre isso. Aquela cirurgia que você tem graves doenças, essa realmente demora um pouco mais. Exemplo, tem uma escoliose muito grande, desvio grande da coluna. Então a doença é uma doença mais séria, a cirurgia é uma cirurgia maior, não tem jeito. Mas mesmo a cirurgia de escoliose hoje, o paciente está de pé no mesmo dia. Olha só. 2 dias depois está indo para casa. É outra recuperação, hein? Antigamente ele deveria ficar com uma cinta. Não, ia pra UTI, mano. Antigamente você fazia uma escoliose, você usava um gesso. Se engessava de modo seriado, depois passou-se a usar uma cinta de forma seriada. Ou seja, o sofrimento era muito grande. Hoje não, você não usa nada disso. Usa parafusos e você libera para movimentação no mesmo dia. Que é isso? Entendeu? Isso para escoliose, cirurgias convencionais e degenerativas, né? Que a pessoa fica mais velha, tem um desgaste, quando não tem uma hérnia, uma artrose, está comprimindo o nervo. Você faz às vezes uma cirurgia um pouco maior, que é a artrodese, coloca uns parafusos, mas são cirurgias hoje que eu doto no outro dia. De pé, ninguém fica deitado. No mesmo dia eu tomo banho no chuveiro. Entendeu? Não tem essa história de que fico deitado, um mês deitado, isso não existe mais em cirurgia de coluna. E obviamente, né, na nossa área, na sua, o que manda é a indicação bem feita, né, e precisa. Olha que coisa importante, o que manda é a indicação bem feita. Na hora certa. É claro, né? Que assim, nós não vamos discutir aqui, nós já falamos disso em um outro programa, como escolher seu médico, né, porque existem cirurgiões e cirurgiões de coluna, né, então nós trouxemos o Aurélio aqui justamente por isso, porque é uma pessoa que nós confiamos e sabemos, né, do caráter e da índole, porque muitas pessoas aí estão usando a coluna porque são cirurgias caras que usam muito material, e as pessoas às vezes elas super indicam e fazem cirurgias que a gente sabe que às vezes
não era o melhor para o paciente. Agora, voltando aqui na história da cirurgia de coluna, o paciente tinha muito medo. E isso é engraçado, Guilherme, porque ele tinha medo de sair da cirurgia parecendo um robô. Duro, né? Sem Duro. nenhum Porque movimento. parafusava a coluna toda, ele perdia a mobilidade. Como é que é isso hoje? O cara que ele opera a coluna, ele pode praticar esporte? Ele pode tocar a vida dele normal? Deve praticar esporte. É mesmo? Deve. A vida então continua. A vida, claro que ele vai adequar. Você, mas eu gosto tanto de fazer isso, aquilo, futebol, mas eu gosto de futebol pesado, mas uma pessoa tem 60 anos de idade quer jogar futebol como se tivesse 25. Não, aí não adianta. Entendeu? Então você adequa, você olha, sua coluna hoje foi operada, você tem às vezes uma artrodese, que é parafuso de um nível, ou mesmo retirou uma hérnia de disco, você tem que fortalecer. Meu paciente volta no meu consultório, manda um relatório para a academia, ele orienta o que tem que fazer. Eu gostava tanto disso. Olha, vamos adequar, gosto de correr, não vamos correr todo dia, corre uma vez por semana. Legal. Futebol, que joga uma peladinha de vez em quando, com os amigos, sem todo mundo honesto. Tem futebol também, né? Tem pelado que machuca. Tem gente Camarada, que não perder. Vem jogar o futebol aqui na rede do Guilherme. Ele toma um carrinho. Aí o pessoal aqui, o pessoal que ora, que não, né, Guilherme? Vou falar um negócio. Futebol é perigoso. Pois é, tá vendo? Então... Futebol é perigoso, amigo. O povo mesmo, quando o povo tenta segurar, tem as emoções, né? E o camarada operado, ele não pode brincar. Por exemplo, o que mais tem? O camarada operou o joelho e joga a bola como se não tivesse nada operado. É um perigo. Arrebenta rapidinho. Hoje a gente tenta fortalecer pra pessoa voltar à prática esportiva. Mas o cara não sai um robozinho mais, não. Não, de jeito nenhum. Antigamente saía por causa disso. A pessoa ficava com medo de mexer o olho, entre aspas, né? E era assim que era ensinado. Entendeu? Hoje não, a gente movimenta cedo. Parece que antes, eu tenho a impressão que antes, com a técnica que era usada, talvez até o material que era usado, ele fixava muito a coluna, não tinha mobilidade. Hoje tem uns queijos, uns negocinhos que permite o cara ter uma movimentação da coluna, né? Na verdade, a mobilidade tem a ver com a quantidade de níveis que você tem que fusionar. Tem que fusionar, ou seja, eu coloco parafuso, onde tem parafuso, trava o movimento, não tem jeito. Tem doenças que são para você descomprimir os nervos, fazer o que tem que ser feito, tem que travar, não tem jeito, porque senão gera uma instabilidade. Aquela famosa laminectomia que seu pai fez há muitos anos. Então tem que travar, mas hoje tenta-se fazer um nível, no máximo 2. Doenças mais sérias realmente travam um pouco a mobilidade. Mas a pessoa pensa assim, eu vou travar minha coluna com 4 parafusos, eu não vou ficar um robô. Perde no máximo 5 a 10 graus de movimento que você nem lembra. Não dá nem pra perceber. Não tem nem pra perceber. E a pessoa não tem a dor, e pelo não ter dor, ela fica muito mais ativa na academia. Encontrei um paciente meu esse dia correndo no parque, operado, super satisfeito. Só pra concluir, um cara famoso e emblemático, o Serginho, líbero de vôlei, medalhista olímpico de vôlei da seleção brasileira, tinha uma artrodese de coluna de um nível. Mesmo? Ganhou medalha de ouro com a cirurgia de coluna. Olha. Que é isso? O Serginho, do vôlei. Pra ver como evoluiu, né? Muito Aurélio, mais. E com relação, nós terminamos aquele bloco, Guilherme, falando sobre a cirurgia endoscópica, né? Hoje, então, nós temos essa opção com um furinho. Como é que funciona isso? Funciona realmente? E o paciente sai ali satisfeito, sem dor? Como é que é isso? Então, eu sou uma pessoa entusiasta das técnicas pouco invasivas na coluna, você me conhece dali. Então, atrás disso, eu comecei a estudar mais endoscopia, uma técnica relativamente nova no mundo, nova entre aspas, para medicina 100 anos é novo, 50 anos é novo, a gente sabe disso, as técnicas robóticas, no seu caso, são novas entre aspas. Então, eu fui atrás, fui para São Paulo, fiquei um ano na USP fazendo minha pós-graduação e me pós-graduei em cirurgia endoscópica, que é aquela que você faz com auxílio do vídeo. Hoje a gente tenta entrar na coluna do paciente com os acessos de 1 centímetro para retirar as hérnias de disco, fazer descompressões de canal sem colocar parafusos. Semana no hospital fiz uma, inclusive, com o nosso amigo Zé Humberto, lá, nosso colega, era paciente dele, eu fui lá ajudar. Então, assim, eu gosto muito, tenho estudado bastante. Nós temos um grupo de endoscopia em Goiânia, eu mais 2 grandes amigos que estamos hoje, inclusive sendo braço da USP em Goiânia. A gente recebe alunos da USP aqui para poder fazer endoscopia com a gente. Semana que vem tem 3 que vêm do Brasil todo, colegas neurocirurgiões de coluna, porque eu acredito muito, sabe, Hélio, nessa cirurgia pouco invasiva. É para tudo? Não. Nenhuma técnica é para tudo, nem na sua área nem na minha. Mas ela está ganhando espaço absurdo, resolvendo praticamente tudo em coluna por endoscopia. Deixa eu fazer uma pergunta. Com a entrada de 1 centímetro nessa endoscopia na coluna, dá para fazer a substituição de uma hérnia, de um disco de hérnia? Na verdade, a gente não tirar o disco, né? É porque, na verdade, ele não tira o disco, aquela vértebra. Ele mexe naquele amortecedorzinho, né? Coloca outro disco ali.
Não, na verdade, a gente não tira o disco. A gente tira o fragmento do disco que está gerando a compressão. Entendi. Essa é a hérnia. Remove a hérnia. Mas tem como retirar muito disco, e hoje tem técnicas modernas fazendo até fusão, colocando os queijos, a artrodese no lugar do disco, retirando praticamente todo o disco por endoscopia. Que é isso? Foi aula com o nosso grande amigo João Bergamaschi, um grande abraço para ele de São Paulo. Foi num congresso que eu presidi agora no Tauá ali, fui presidente de um congresso, e ele foi lá e falou sobre fusão endoscópica, que é essa técnica que ele veio de São Paulo, um grande amigo nosso, trouxe ele de lá para bater um papo com a gente, ele falou sobre isso, mais ou menos o que o Guilherme está perguntando. Rapaz, Goiânia é uma referência na saúde, né? Impressionante a quantidade de profissionais classe A que nós temos aqui. E você vê que o bom mesmo é ter os amigos. Não, claro. Eu brinco assim, eu falo, melhor do que o doutor Hélio e o doutor Francisco é eles e os amigos deles, porque é só a galera. Parabéns, impressionante. Hein, Aurélio? Impressionante. E aí a pessoa que faz, porque às vezes o ouvinte tá aqui falando, nossa, será que meu caso é um caso de fazer uma endoscopia? Se eu tô com a hérnia, que eu tô com eu tinha tanto medo de fazer uma cirurgia cortada, uma cirurgia grande, será que o meu caso é um caso de fazer uma endoscopia e tirar e resolver a hérnia? Essa pessoa que faz endoscopia, né, essa pessoa que faz a cirurgia endoscópica, ela sai andando, ela toca a vida normal, quanto tempo é a recuperação dela? Diferenças que a gente tem oferecido hoje para endoscopia. Começa pela anestesia. Antigamente toda cirurgia era por anestesia geral. Nós temos feito lá no hospital, principalmente, anestesia peridural, uma sedação. Você não toma geral mais para fazer hernia de disco. Se o paciente opera de manhã, eu tento dar alta no mesmo dia. Olha só. Tem paciente essa velocidade é importante. Que 3 horas depois estava em casa. Entendeu? O tempo de hospitalização ele é sempre um problema. Porque a hospitalização prolongada aumenta os riscos de infecção, principalmente em coluna, que não pode dar infecção. É por isso que tem que ser minimamente invasivo e rápido. É determinante para a saúde de muitos doentes. Por exemplo, o tempo cirúrgico prolongado aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de infecção. Então, quanto menor o tempo cirúrgico, melhor. Então, é uma cirurgia que ela veio para mudar paradigma na cirurgia de coluna. É claro que é uma cirurgia nova, então muita gente aí, né, principalmente quem não faz, vai falar, olha, isso desconhece, não, né? isso é experimental. Não é experimental. Antes de trazer o Aurélio aqui, eu dei uma lida a respeito, né? Porque a gente não é bobo, então a gente dá uma lida a respeito para ver. Não é algo experimental, porque as pessoas, elas falam isso, Aurélio. Só não é comum aqui no Goiás. O doutor não faz, Brasil. Às vezes ele fala, não, isso é experimental. Não é experimental, é uma cirurgia que já está consolidada e muito em breve é uma cirurgia que vai ocupar o espaço dela de qualquer forma. Só um adendo, você comentou sobre isso, da mesma maneira que eu acredito, né, na sua cirurgia robótica, na urologia não é nada, pelo contrário, existe uma curva de aprendizado muito grande, a endoscopia é da mesma maneira. Para se aprender endoscopia, tem que se dedicar a fazer. Isso. Como qualquer coisa na medicina, como qualquer coisa na sua área também. Tem que ter um especialista, assim, né? Não existe essa história de fazer curso de final de semana, e existe isso por aí, o colega vai ali, Barretos tem curso, ali tem curso, cursos muito bons, mas um final de semana e volta, sou endoscopista. Não é. E aí você começa a ver problemas na cirurgia, porque são pessoas que foram afoitas, querem resolver antes de ser graduadas para fazer o procedimento. Então, cuidado com isso, é uma curva longa de aprendizado, mas veio para ficar. Sinal disso, eu tive até o doutor Álvaro Daulin, que é um chileno que mais faz no mundo, em São Paulo, mês passado, conversando pessoalmente com ele, está com mais de 10 mil cirurgias endoscópicas. Que é isso? Ou seja, a mão do cara já está treinada para esse tipo de cirurgia, né? Então, cirurgia que veio para ficar assim. Que maravilha. E é importante porque, assim, em tudo na vida a gente quer minimizar o dano. Isso. Né? A gente quer que o doente saia do hospital com o menor trauma possível, para ele recuperar, né, facilmente. E isso é mais uma ferramenta que a ortopedia, quem mexe com coluna, de uma forma geral, tem para tratar os doentes. E aquele doente que está aqui nos ouvindo hoje, né, que tem um amigo, que tem uma hérnia de disco, que morria de medo de uma cirurgia cortada, de ter que ficar parafusada a coluna, de infecção. Então, procura, né, um bom endoscopista, um cirurgião de coluna que faz endoscopia, porque talvez possa, não quer dizer que vai ser a indicação para o seu caso, como o Aurélio falou, existem casos e casos, mas procure uma pessoa habilitada, talvez seu caso resolva com um pequeno corte. Meu amigo, no primeiro dia de operação você já voltar para casa, isso é revolução. Olha, Zulene Rodrigues, gostaria de saber se devo consultar o ortopedista para verificar, porque eu tenho dor na lombar depois de ter ficado 24 dias em uma UTI. Fiz fisioterapia, home care e apesar da alta, sinto dor na minha lombar. Caminho, porém, com uma certa insegurança. Será que também é psicológico, doutor? Acho que não, ela com certeza teve muita perda de massa muscular, né? Ficou parada na UTI muito tempo, né? Quase um mês.
Isso aí vai lá, a gente bate um papo, ou qualquer colega que ela quiser. Tem muita coisa para ser feita para melhorar essa dor dela, sim, tá? Isso não é psicológico, não. Eu gostei da participação aqui do Ded, alguma coisa assim. Ele tá dizendo aqui: qual a melhor postura para se dirigir? Sou motorista de aplicativo e sinto dor às vezes nas costas. Não, eu vou ampliar a pergunta dele. A gente sempre tem. Olha o Guilherme, do jeito que ele tá sentado. Eu tô bonitinho aqui, ó. Pelo menos na frente dele. Não, peraí. Então, assim, eu tô falando assim, ó, essa postura, porque isso é nosso. Eu me recordo um dia. Agora eu fiquei até acusado aqui, rapaz. Eu tava na reunião do discipulado, o Zé Rafael pegou e falou assim: ó, o Hélio virando um sorvetinho. Eu ficava assim, ó. Escorregando na cadeira. Essas posturas, elas prejudicam a coluna, aproveitando o gancho da verdade. Do ouvinte. Pra dirigir carro e também pra sentar num escritório, aqui no estúdio, qualquer lugar. Prejudica, sim. Ninguém consegue, vamos ser bem sinceros, ficar o tempo inteiro, como diz a minha avó, espigadinho, né? Em pé assim. Por que a gente não consegue? Porque a musculatura cansa e vai ter dor muscular por fadiga. Então vamos confundir as coisas. A gente tem que manter uma boa postura, mas tem gente que confunde. Tem que ficar o tempo inteiro parecendo um espantalho. Não é assim. Agora, você vai dirigir ou sentar, tem premissas básicas. No carro, por exemplo, dirigir carro por muito tempo é fator de risco para ter dor lombar, tá? Olha aí. Carro, veículo automotor, caminhoneiros, pessoas que dirigem pelo Brasil afora. Um grande abraço a esse pessoal que rala demais, né? Verdade. Inclusive, aquelas apoios lombares. Tem carros hoje, mas esses caminhões modernos têm um apoio da lombar. Isso, aquele com as bolinhas de madeira, né? Não, tem aquele, tem um apoio. Aquilo ajuda. A parte. Não, aquilo ajuda a musculatura. Meu avô usa no carro dele. Ajuda. Mas o que mais ajuda são os bancos com apoio lombar. Você tem um ajuste manual ou mesmo elétrico do banco. Você pega o apoio lombar para poder deixar a sua lombar encostada no banco e você retifica a coluna e senta confortavelmente. Você não faz um sorvetinho dirigindo, entendeu? Porque senão vai dar ruim. Esse sorvetinho aqui, eu lembro do Zé Rafael. Abraço do Zé Rafael. Tá virando um sorvetinho, ótimo. O Zé Rafael da Time School. Grande Rafael Medeiros Filho, né? Medeiros Filho. Ó, pra eu ter uma ideia, que agora a galera que tem aquela cadeira gamer sabe, apoio da lombar é a almofadinha que fica mais ou menos no final da coluna. Sim, aqui, né? Ela apoia a curvatura da coluna. Exato. Olha a participação de outro ouvinte aqui. Tem uma galera reclamando de dores aqui, né? Tem uma aqui: Deus me livre de dores nas costas, eu fraturei a vértebra, não sei como tratar e é muito lenta a melhora. É a Luzanira. Luzanira, do jeito que ela falou aqui, parece que ela nem foi no médico. Toma cuidado, hein? Mas é porque tem fraturas de coluna que às vezes o tratamento é conservador só com colete, não é? Maioria. É. Mas tem casos que você faz cimentação vertebral, que você falou, e tem casos que são cirurgias maiores, mas a grande maioria cicatriza sem cirurgia. E é lento. A fratura de coluna em média são de 3 meses. Tem fraturas que levam até 4 meses para cicatrizar. E nesse intervalo ela não deve fazer atividade física. Depende da atividade física extenuante, não. Mas um colete resolve. E ela tá dizendo aqui, ó, fui ontem no médico e estou de coletes. Então realmente ela tá recuperando dessa forma, né? Exatamente. Luzanira, cuidado aí com essa coluna, hein? Cuidado mesmo. Tem uma pergunta aqui: por favor, aquelas sequelas de massagens que estralam as costas, meu pai amado, podem danificar a coluna? Tem comprovação que melhora mesmo? Primeiro que assim, massagem estralar as costas já não tá legal, né? Você não pode ir no massoterapeuta e deixar o cara ficar te estralando aí, o perigo desse negócio. Bota você deitado e pisar nas suas costas. Deus me livre. E tem gente que faz isso. O professor de taekwondo no final estrala a gente. Deus me livre. É um negócio interessante, né, Guilherme? Mas se você vai lá no YouTube, na internet, mas tem a gente querendo estralar as costas dos outros, vídeos assim, daqui ou de fora do Brasil, sobe em cima dos outros e pisa. Nossa. E faz isso, faz aquilo. Tem paciente que chega no consultório, quando ele levanta as costas, você apanhou de quem? Tanta lesão, tanta hematoma que tem nas costas, então tem que tomar cuidado. Deus me livre. Ajuda, mas com um bom profissional. Já falamos isso aqui, né? O Arcoeres deve ter visto também, dor lombar, a pessoa chega lá cheia de hematoma, cheia de... Tomou uma pancada, Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Você já viu? Eu já vi demais. E o tal da ventosa, tratamento com a ventosa, o que é aquilo? O Michael Phelps fez naquela Olimpíada, né? A ventosa é um tratamento... Ficam as bolas de sangue, assim. Ele é consagrado desde antes. A ventosa hoje é feita com aparelhos específicos, mas antes se tinha outras técnicas de ventosa, mas é uma técnica milenar. Para falar melhor de ventosa, é melhor chamar um fisioterapeuta aqui, mas é uma técnica que tem acreditação e ela é boa. Tá? Ela é boa. Ela fica meio feia ali no lugar onde coloca a ventosa, fica roxo, né? Isso. Mas para dor miofacial, liberações de contraturas miofaciais é uma coisa boa. Para o bom fisioterapeuta é uma coisa que se defende e eu acredito sim, é bom.
Que é isso? Eu tô chocado. Agora já são 6:08, doutor Hélio. O tempo voou. Meu amigo, nós vamos ter que aproveitar o doutor numa próxima oportunidade. Mas assim, doutor Aurélio Arantes já foi brilhante até aqui e quero passar de novo o Instagram, o pessoal já segui-lo e acompanhá-lo, ok? Todo mundo que tá pedindo aqui contato, entra lá. Lá no seu Instagram tem, eu não lembro se tem o contato do consultório para aquela pessoa que quiser marcar uma consulta. Tem lá, tem a bio lá, que você clicando, você vai linkar direto no nosso site e nos nossos consultórios, sim. Maravilha. E ele tem um site, eu entrei no site dele antes de ontem, e com muita informação, muito joia mesmo. Pode entrar para ver. Igual a paciente do Dr. Francisco, né? Dr. Francisco tá lá em Salvador uma hora dessa no congresso de bem bariátrica. preocupado. Bem preocupado. Aí teve uma paciente do doutor que falou assim: doutor, gastei 10.800 com tantas injeções, medicamento regulamentado para perder peso. Doutor Francisco, e quanto você perdeu? 10.800 e nada mais. Então, para não perder dinheiro com tratamentos que não funcionam, pode ir lá no site do Dr. Aurélio. Lá tá mostrando tudo que funciona, né, doutor? A gente tenta atualizar sempre no site. Sim. Lá aberto, todos nós, no página do Google, digita lá pelo meu nome, o Cirurgia de Coluna em Goiânia tá lá também. E tem muita coisa legal no site, a gente tenta sempre atualizar, informações gerais, colchão, medicamentos, nós conversamos, cirurgia endoscópica, outros tipos de cirurgia. Tamo lá, acho que o Elinho dá uma olhada lá, né, Elinho? Olhei, achei muito legal. A gente sempre tenta atualizar sempre. Maravilha, é só entrar, @Dr. Aurélio L-I-O, ok? Arantes, Dr. Aurélio Arantes, e você pode ver tudo isso que nós estamos falando. Dr. Aurélio, que é ortopedista, especialista em cirurgia de coluna e endoscopia de coluna, que é com certeza o método que veio para ficar. É isso, quero agradecer. Falamos de tudo aqui, de mochila, colchão magnético, professor de taekwondo que estrala aluno, crossfit na melhor idade, por aí vai, né? Programa como esse você pode acompanhar de novo, claro, no YouTube da Rádio Vem FM, fica postado lá, você nos acompanha sempre. Dr. Aurélio Arantes, obrigado pela participação, doutor, sempre bem-vindo aqui no Fala Doutor. Eu agradeço demais a oportunidade, viu, Guilherme? Hélio, muito obrigado mesmo, estou sempre à disposição para trocar uma ideia com vocês, sempre. Um grande abraço e com Deus. Alegria sempre nossa. Doutor Hélio, tem que respeitar a agenda de vocês, doutor Francisco e o senhor estão arrebentando, só amigo de primeira, vocês não brincam com fazer amizade não. É isso aí, se a gente está trazendo para cá pro programa, enrolei a língua aqui, sim, é porque realmente é alguém de qualidade. A gente não traz pessoas que não têm qualificação e que não traz novidade. Você vê, o Aurélio trouxe coisas aqui que eu nunca ouvi falar, inclusive coisas que eu achava errado. Então, todas as vezes que nós trazemos alguém aqui, nós estamos aprendendo e trazendo novidade, né? Para que esse programa, na verdade, seja uma utilidade pública. Sim. Né? E você que escutou esse programa, que tem um amigo que padece com a doença da coluna, que tem lombalgias, dores lombares, que tem hérnia de disco, que tem medo de operar porque tem medo do corte, né? Manda o link desse programa para ele assistir, para que ele possa ser informado, para que ele possa entender que existem outros métodos, que a medicina ela tem evoluído e a cirurgia de coluna não ficou atrás, pelo contrário, ela evoluiu e muito. O Aurélio citou algumas coisas. Eu tenho certeza que se a gente fosse explorar ele aqui, nós ia ter mais horas aqui para trazer mais informação, né? Mas nosso tempo é muito curto, então nós vamos ficando por aqui. E eu quero lembrar você que nós temos uma caixinha de pergunta aberta lá no DR Hélio Arão Júnior, né? Lá eu não respondo perguntas da ortopedia. Né? Você quer perguntar, manda no direct lá do Aurélio, lá nós respondemos perguntas de urologia e as sugestões para os próximos temas. Nós estamos engatando aqui um programa de cefaleia, que nós estamos organizando um neurologista para vir. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos falar um pouquinho sobre próstata, porque nós estamos iniciando o mês de novembro, que é o Novembro Azul. Exato. Quero trazer um pouquinho de informação, até para que o ouvinte possa entender a importância. Né? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Aurélio, meu amigo, né, vizinho de consultório, uma pessoa que eu vejo trabalhar, vejo a seriedade com que ele cuida dos seus doentes, e por isso ele foi convidado. Né? Agradecer ao Guilherme também, né? Um grande abraço a você, ouvinte, e a você, Chicão, que nos abandonou, que hoje está aí na praia descansando, folgado, né? Um grande abraço para você, semana que vem nós estamos juntos. Um abraço, doutor Hélio, entra lá, @DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e também pro doutor Francisco, que tá lá é um colóquio, como que é lá? Não, ele tá num congresso de cirurgia bariátrica na praia. Na praia, tá então, ruim. Eu duvido que ele vai ficar só no congresso, não é verdade? Doutor Francisco, um abraço também, até semana que vem. E não esqueça, DR Francisco Rebouças. Isso.
Pode entrar lá e mandar também, que tem a caixinha de perguntas do DR Francisco. Ele tá lá na praia, mas tá respondendo pergunta. Rapaz, ali não brinca não. Doutor Hélio, muito obrigado. Doutor Aurélio, uma alegria. Semana que vem, quinta-feira, 5 da tarde, estamos te esperando pro seu encontro com o médico semanal. É a sua consulta médica como você nunca viu. É o Fala Doutor na Vinha FM. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.